Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Estamos de volta. Segunda-feira tem Gigantes da Educação. É bom demais, bom demais, bom demais. Vambora, pessoal. Ele é proprietário da Hike Global College, que é uma faculdade internacional. E ele foi o cara que sonhou, desenhou os Gigantes da Educação e colocou em prática. Estamos há mais de um ano aí rodando com os Gigantes da Educação, que é um quadro espetacular aqui no Doses Milionárias. Senhoras e senhores, Exo Magatti, seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. 15 dias você estava fora a trabalho, não estava, Exo? Eu estava nos Estados Unidos a trabalho e aí estou de volta agora. Seja 100%. bem-vindo de volta, bom demais, que bacana. Isso aí. Mais uma vez estamos aqui, é uma honra estar com você de novo, Léo, e a gente está com a Ana Dalmácio, que é nossa convidada de hoje, que é orientadora educacional da School of Nations. Seja bem-vindo, Ana. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e também obrigada pelo convite. Acho que o Gigantes da Educação traz um peso muito grande, assim. Ai, Gigante da Educação. Mas eu acho que só do fato da gente que trabalha com educação ser apaixonado e ter o privilégio de trabalhar com o que se ama, já é uma forma de ser gigante. Eu acredito nisso. Todo mundo que trabalha com educação merece ser chamado de gigante, né? Porque a gente luta por um país melhor e um aluno de cada vez, como a gente sempre diz, né, Léo? Muito legal. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Daniel. Vamos, né? Com certeza. Não sei se ele está assistindo ou resolvendo alguma Mas fica um abraço aqui, que é um abraço pro Daniel. Pode deixar. Eu também posso deixar esse abraço para ele. Mas, Ana, conta um pouco da sua história, então. Como é que você começou a se envolver com a educação? Bom, antes de falar sobre isso, eu queria saber quão no fundo do túnel a gente pode entrar, que é uma longa história, assim. Acho que começa com a minha relação como aluna na escola. Sempre tive um apreço enorme pelos meus professores, um desejo muito grande de aprender, de sempre querer mais, sempre querer mais. E, assim, quando eu era adolescente, tive a oportunidade de dar aulas particulares para crianças que trabalhavam, que moravam na rua onde eu morava. Você é de Brasília mesmo? Sou de Brasília. Ana Paula era daquelas ótimas alunas, então. Exato, assim, os vizinhos sabiam que eu era boa aluna e falaram com a minha mãe: o que você acha? Ela pode dar aula para o meu filho, para minha filha, eu preciso de ajuda em português, matemática. Você morava onde, novinha, aqui em Brasília? No Guará. No Guará. Que para quem não é de Brasília, a gente chama de bairro, é difícil de falar, né? Mas é uma das regiões administrativas, uma cidade satélite mais bairristas. Eu diria que em Brasília tem três, né? Ceilândia, que, meu Deus, o Gama e o Guará. É verdade. Só que o pessoal do Guará é mais metido. Não sei disso não. Então, assim, comecei dando aula particular para essas crianças. E na época era mais com o intuito de ajudar. Sempre tive uma conexão muito forte com crianças, assim, desde bem pequena até na adolescência. Na minha casa era motivo até de chacota, às vezes, da minha irmã especificamente mais velha, que falava assim: olha lá, sua creche te esperando. Tinha crianças que ficavam me chamando para brincar e tal. Então, na época era mais para... A gente sabe, né? Adolescente quer ter o seu dinheirinho, quer comprar suas coisas. Então, essa era a intenção, de ter um dinheirinho para fazer coisas de adolescente. Os meus pais não tinham muita condição, assim, sempre providenciaram uma vida digna, mas não tinha luxos, né? Então, as aulas particulares também vinham como um meio de pagar uma conta de telefone para eu poder ligar para minha tia nos Estados Unidos e praticar o inglês. Olha só. Então era algo que, assim, eu tinha um desejo enorme de aprender inglês e esse dinheirinho era para
pagar a conta de telefone também. Pode parecer esquisito para algumas pessoas. Porque... Só fazer uma lembrança aqui, pessoal, que não tinha WhatsApp, não tinha internet não tinha internet ainda. Então, era telefone, internet linha, era discada. Cara, era discada, era complicado. Mas a gente não usava a internet, né, para se comunicar tanto assim, era e-mail que a gente usava na época, né? Era. Essa aí. Nessa época eu tinha meus 15, 16 anos. E aí eu denunciei a minha idade, né? Porque era linha de escada, a internet estava no começo. Eu tinha feito uma viagem para os Estados Unidos que a minha tia me deu de presente para conhecer. E eu voltei com esse desejo de, cara, eu quero aprender inglês e eu vou. E então, esse era um meio, né? Não tinha condições de pagar um curso de inglês. E esse era um meio de praticar. Então, eu tinha o inglês instrumental da escola, na época, e tinha uma base de gramática, mas o dinheiro das aulas particulares eu também usava para comprar gramática, dicionário e tal. E teve uma época que eu tentei convencer meu pai, eu quero muito aprender a falar inglês. E ele falava assim, a gente já paga uma escola. Fugindo da greve, meu pai fez um esforço de pagar uma escola particular, por medo de perder o ano e tal. Então, ele falou assim, não consigo pagar a escola e o curso de inglês. Então, se vira aí, né? Continue estudando do seu jeito. E aí, eu, na época, convenci ele. Eu falei, as TVs a cabo estavam se popularizando, e serviço de TV a cabo, e eu falei assim, pai, olha... Tem a opção de ter TV a cabo, onde eu tenho contato com filmes, com séries em inglês, e é mais barato do que o curso de inglês. Olha só. Aí ele falou assim, mas você acha que isso vai te ajudar? Eu falei assim, vai, porque eu vou estar ouvindo inglês, eu vou poder praticar. E aí ele falou assim, tá bom, a TV a cabo eu dou conta. E aí ele assinou a TV. A Ana era daquelas filhas que dava nó nos pais, com certeza. Vou mandar um outro abraço aqui pro Daniel. Eu não sei se o Daniel, se ela dá nó do Daniel. O Daniel tá mandando aqui, ó. Ana é uma profissional exemplar. Dedicada, exemplar em tudo que se dedica. Muito bom. Obrigada. E o que te chamava atenção no inglês? Assim, você já via que isso seria muito importante para sua carreira, já desde nova? Eu via como uma oportunidade de ter um futuro melhor, assim, de expandir horizontes. E essa minha tia, que mora até hoje nos Estados Unidos, sempre foi uma grande incentivadora, assim, sabe? E eu via que o inglês poderia abrir portas para mim. Muito madura, né, Edson? Incrível, Legal. para a idade muito madura. E então, assim, a minha busca de aprender inglês começou assim. E eu fui aprendendo até que um dia eu consegui entrar no CILG, que é o Centro de Línguas lá do Guará, através de um sorteio que foi aberto ao público, porque eles priorizam os alunos da rede pública, né? Uhum. E aí, se sobra a vaga, eles abrem para o público. E para mim, aquilo foi um sinal. Olha que legal, meu nome foi sorteado, eu vou entrar no curso de inglês finalmente. Aí, quando eu entrei, eu já tinha uma base, eu já falava um pouco, fiz um teste de nivelamento e também tinha lá, assim, o meu primeiro dia de aula, super alegre de estar lá, tinha uma placa na escola, no Centro de Línguas. Acho que uma maneira de incentivar os alunos. Melhor aluno do ano ganha uma viagem para os Estados Unidos. Nossa. Aí eu falei, cara... Isso lá no CILG? No CILG, O Centro de Línguas do Guará era muito recente. Já tinha o da Asa Sul, tinha outros lugares. E eu acho que foi uma iniciativa deles tentarem incentivar os alunos a estudar, né? Puxa, que bacana. E Parabéns tal. à secretaria da época. Exato. Achei que foi uma ideia fantástica. Muito legal. E eu falei assim, eu vou ganhar essa viagem. Eu vou estudar, eu vou me dedicar e vou ganhar essa viagem. E com o incentivo dos professores, eu continuei estudando, né, do meu jeito, devorando gramática, livro, assistindo as minhas séries, ligando para minha tia, dando aula particular. E assim, depois de um ano, né, a ideia era, não podia ter nenhuma falta e tinha que tirar as notas maiores durante um ano. Então, durante um ano de estudo, eu tirei 10 em todas as provas, orais, escritas. Caramba. E não tive nenhuma falta. Ganhei a viagem. Que legal, hein? E aí, nessa história, ganhei a viagem. Tem a passagem, tem o hotel, mas não tem os custos pagos.
Aí eu cheguei pro meu pai. Custo de Pai, alimentação, transporte. essas coisas não tinham, né? Era viagem. E tudo em dólar ainda, é caro pra caramba, né? Naquela época, acho que foi em 99. Ah, já tava o plano real 98, ali, então... já era o plano real. E tinha, acho que era uma das melhores épocas em termos de equiparação do real com o dólar. mais ou menos, tá. Era 1,8, se eu não me engano. Oh, que sonho. Não é um sonho. E então, assim, mas ainda assim, a minha família não tinha condições. Aí meu pai falou assim: vai trabalhar para você conseguir. Aí você já tava com que idade nessa época? Eu tava com 17 anos. Aí eu falei assim, ok, vou trabalhar. Saí distribuindo currículo para um monte de coisa. Pensei, vou trabalhar numa loja, né? Vou trabalhar em loja, porque aí eu consigo, né, juntar o dinheiro para poder viajar, para custear as coisas nessa viagem. Porque eu não queria perder a viagem, porque eu tinha, mas eu tinha que ter o que gastar lá. Então, não fui chamada, assim. Aí eu lembro de conversar com os gerentes dessas lojas, falando, mas por quê, né? Eu quero uma oportunidade, você não tem experiência. Era isso que eu ouvia. Mas aí, com 17 anos, o que se espera de experiência? Ah, você é menor de idade, a gente não contrata menor de idade. Então, tinha isso. Não tinha as iniciativas que tem hoje, né? De jovem aprendiz e tal. Que bom que hoje em dia tem. Então, o único lugar que eu consegui trabalhar foi no McDonald's. Olha só. Então, eu comecei a trabalhar no McDonald's. Que legal que o McDonald's tem essa... Desculpa só um parênteses aqui, que a gente tá chegando, é o dia do McLanche, do Mac Dia Feliz, que é um trabalho com um grande parceiro nosso, que é o Abrace. A gente apoia aqui, o Abrace tem um trabalho lindíssimo. Que mandar um abraço para os nossos amigos aí do McDonald's, que eles abraçaram isso como filosofia da empresa, que é a proposta do primeiro emprego. E que te deu essa oportunidade para uma menina genial. Eu tô imaginando você com 17 anos, toda essa maturidade. Que bacana, que bacana. Obrigada. Então, assim, eu estudava, ainda estava no ensino médio, na época, 2º grau, né? Estudava de manhã, à tarde, dava uma aulinha particular e aí trabalhava à noite no McDonald's. E aí, assim, o McDonald's que eu trabalhei foi no Pátio Brasil. No Pátio Brasil é rodeado de hotéis, né? Sim. Então, tinha muito estrangeiro indo ao McDonald's no Pátio Brasil. E, eventualmente, eu comecei a atender essas pessoas em inglês. Olha só. E aí, assim, comecei a atender, tanto que o pessoal dos outros caixas apontava para ela. Ali. Aí eles viam e eu atendia em inglês. E, assim, eventualmente, o dono do McDonald's, o Haddad, ele, inclusive, assim, o Brasília é muito pequeno, né? Eu fui professora de inglês dele, dos filhos dele depois, na escola americana, assim, mas chegaremos lá. Ele descobriu que eu falava inglês, que atendia os funcionários em inglês, e ele queria replicar isso para outros funcionários. E aí ele conversou com o gerente e falou assim, se você tem condições de dar aula de inglês para os funcionários, assim, com uma proposta do vocabulário, das frases que se usaria para atender uma pessoa, assim, com o básico. Aí eu falei assim, eu acho que eu consigo montar as aulas, consigo colocar o vocabulário. Isso você nem tinha ido para a faculdade ainda, né? Não, eu tinha 17 anos, Nossa, né? Que legal. Então, eu aceitei a proposta e comecei a dar aula para os funcionários, para quem queria, né, fazer aula, para os funcionários lá do McDonald's. Então, era antes do turno, eu trabalhava de 5 às 10 da noite, e aí antes desse turno eu tinha 1 hora antes para chegar lá e dar aula para quem quisesse aprender. Peraí, a gente pode pegar só a tua rotina, que eu tô ficando até com vergonha. 17 anos, hein, pessoal? Peraí, você estudava de manhã? Qual é o nome da escola? Na época, assim, era o Compacto. Compacto. Ainda existe Compacto? Não sei, acho que não. Era lá no Guará. Mas foi um dos desesperos do meu pai, porque eu saí do Rogacionista, que era uma até escola... hoje tá lá. Uma escola confessional, de muito referência, boa. Católica. Sim. E eu falei pro meu pai, eu quero ir para o Compacto, porque é mais perto de casa, eu posso ir de bicicleta, eu faço exercício, vou para a escola. E aí ele falou assim, olha, se você for para essa escola que não é boa... Eu já sei que não é das melhores, você está saindo de uma boa escola para ir para uma que não tem uma fama muito bacana. Você não volta mais para o Rogacionista.
E aí, teimosia de adolescente, né? Você Falei, não, mandava pai. já em casa, filha. Aí eu falei, então, não, eu vou, eu quero. E aí, no final do primeiro ano, eu falei assim, pai, olha, mãe, os professores não querem nada com nada, não é a mesma qualidade, não sei o quê, posso voltar? E o meu pai falou, você lembra daquela conversa? Não. E aí, o meu pai sempre foi muito, né, ele decidia e pronto. Então, eu fiquei lá, estudei, estava acho que no 3º ano do 2º grau, enquanto eu trabalhava lá no McDonald's. Mas conta pra gente, de manhã você ia lá pra escola, aí depois como é que era? Porque tem um Depois inglês ia no para meio. casa, né? Eu fazia dava aula particular depois do almoço. Eu tinha as minhas tarefas de casa também, tá? Porque eu sempre fiz coisa em casa, ajudando em casa, tarefa de doméstica, né? Ajudar a minha mãe. E aí tinha os dias que eu fazia o cursinho de inglês e depois ainda emendava o McDonald's de 5 às 10. Mas 5 antes, às 10, pessoal. É. Só que você chegava mais cedo, que horas? 2 vezes por semana era a aula que eu dava lá. Né? Que Então horas eu você chegava começava? lá, era umas 3 da tarde. Você foi remunerada pra isso? Sim. Era uma maneira de ganhar um extra, né? Você tava rica já, filha. Não. Bem paga não, mas assim, era uma oportunidade. Deu pra pagar a refeição da semana que ela foi nos Estados Unidos. Não, e assim, além disso, assim, fiz a Você tava minha com 3 viagem. rendas com 17 anos. Tá É. bem. Você tinha mesada ainda? Não tinha mesada. Mas tinha quem pagava lá. a tua escola era teu pai. Era o meu Você pai. tinha 4 rendas, filha. Então, assim, acho que eu tenho muito a agradecer essas oportunidades que eu tive, mas eu sempre tive essa garra de correr atrás do que eu queria. E numa desses atendimentos, acho que é muito importante dizer isso, num desses atendimentos que eu fiz, eu atendi uma família com 2 crianças, 2 meninas, uma era bebezinha, a outra tinha 3 anos, e a família ficou encantada com o meu inglês. E eles falaram assim, onde é que você aprendeu esse inglês? Maravilhoso, você morou nos Estados Unidos? Eu aprendi em Hollywood. Aprendi em Hollywood. Não, eu falei assim, quem me dera, I wish, né? Que eu tava aprendendo inglês, eu falei, I wish. E aí eles olharam assim, como assim? O que você quer dizer com isso? Você gostaria de morar nos Estados Unidos? Eu falei, sim, eu adoraria, seria a realização de um sonho. Aí ele falou assim, olha, eu tenho 6 meses de Brasil, eu acho que eu tenho uns amigos nos Estados Unidos que talvez queira fazer essa experiência de levar uma pessoa de outro país para casa deles. E se você tiver interesse, me deu o telefone dele, pegou o meu telefone e eu falou assim, eu vou falar com seus pais e você conversa com eles e tal. Aí eu fiquei meio, né? Que história é essa, né? Hein? Mas ele tava com a esposa, com as filhas, enfim. E eu não dei muita bola para aquilo. Eu falei assim, cara, é muita areia pro meu caminhão, assim, muito Mirabolante a história. Demais o... até o santo desconfia, né? E ele ligou lá em casa, ele já falava um pouco de português, ligou lá em casa, e a minha mãe ficou assim, que ligou um senhor aqui falando português meio truncado, dizendo que te conheceu no McDonald's, que história é essa e tal. Aí eu falei assim, não, foi uma família que falou que talvez conseguiria uma oportunidade de eu morar nos Estados Unidos, eles gostaram muito do meu inglês e não acreditaram que eu nunca morei nos Estados Unidos e tal. E aí eles, durante um tempo, entraram em contato, marcaram um jantar na casa deles. Olha só. E aí eles quiseram conhecer meus pais e tal. Durante um tempo eu cuidei das filhinhas deles e hoje elas já são casadas, a gente nunca perdeu o contato. Elas foram, inclusive, parte do meu casamento como florista e tal. Olha só. Então esse contato Isso se tudo manteve. foi um contato no McDonald's que Exato. se iniciou e Então, assim, gerou tudo isso. A minha vida tem muitos exemplos de que as coisas estavam meio traçadas por uma força divina, assim, eu gosto de acreditar nisso, que Deus tinha traçado esse destino para mim. Acabei indo para os Estados Unidos, assim, depois de um bom tempo, né? Aquele esquema de ficar em casa de família, Exato. de intercâmbio, assim. Fiquei na casa dos melhores amigos deles, lá nos Estados legal. Unidos, Qual durante estado os 5 foi? meses. South Carolina. South Carolina. Essa questão do... É só porque as pessoas vão ficar assim, "Pai, mas como assim? Peraí. Essa questão do intercâmbio, Não foi um intercâmbio, foi mais uma coisa familiar, assim. Não Sim. foi por uma empresa. não foi para uma empresa, mas era uma proposta de intercâmbio cultural.
Né? Isso é algo que acontece lá nos Estados Unidos? Eles têm essa abertura para isso? Faz parte da cultura americana receber estrangeiros em casa? Algumas famílias têm essa abertura, né? Outras nem tanto. Por exemplo, a minha tia recebeu um estudante lá da China recentemente na casa dela, antes da pandemia, lá da China, na casa dela, porque queria ajudar, né? Fez uma parceria com a universidade lá do estado onde ela mora, que é New Jersey. Então, assim, tem famílias que têm essa abertura. E essa família, a mãe, a Janice, ela tinha tido essa oportunidade quando ela era adolescente. A família dela tinha recebido uma brasileira na casa dela. Ela disse que foi uma oportunidade fantástica de conhecer mais sobre o Brasil e tal, ter uma pessoa de um outro lugar. E ela falou assim, bom, eu quero isso para minha filha. Então, foi uma família ajudando a outra a realizar esse desejo dela e também um desejo meu de morar lá. E assim, mas eu fui com a proposta de estudar. Eu queria trabalhar. E fui, só que não consegui o visto de estudo. Não consegui trabalhar, né, assim... Eu era muito jovem, na época eu já estava com os meus 18 anos. E nunca deixei de estudar, de devorar os livros, as gramáticas e tal, para aprender o inglês. E na época minha mãe também adoeceu, ela não estava muito bem. Aí coincidiu isso, minha mãe adoeceu... Coincidiu o fato de eu não ter conseguido visto para estudar, que era para isso que eu tinha ido para lá, e também de ter começado a fazer trabalhos que eles chamam lá de odd jobs, né? Que era cuidar de criança, trabalhar com jardinagem, pintura de casa. A minha tia que morava lá, ela ficou desesperada. De jeito nenhum você vai ficar aqui nos Estados Unidos fazendo isso. Você está jogando fora um potencial que você tem. Você tem que voltar para o Brasil, você tem que voltar para o Brasil. E eu ficava insistindo, não, eu quero ficar aqui, é a realização de um sonho. Eu falei, que sonho nada! Isso não é sonho! Você... Viu o potencial que você tinha, né? Como eu vejo hoje, eu vejo dessa forma, né? E aí fez de tudo para eu voltar para o Brasil. Inclusive comprou a passagem para eu voltar para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil. Minha mãe descobriu um câncer naquela época. Graças a Deus ela está bem hoje, mas foi um baque pra gente. E quando eu voltei, eu falei assim, ok, vou usar o inglês que eu tenho e vou tentar trabalhar em escolas de inglês. Só que nenhuma queria me aceitar, porque eu não tinha experiência, eu não tinha como provar de onde vinha esse inglês. Escolas de inglês de idiomas. De idiomas, exato. Não tinha como provar de onde vinha o inglês, não conseguia. Até que um dia eu cheguei numa escola de inglês do Sudoeste, ela existe até hoje, que é a Klein Idiomas. E aí falei lá com o filho do dono, que na época era o coordenador lá da Klein. Eu acho que até hoje ele deve ser. Klein com K, né? Klein com K, Klein Idiomas. E aí eu falei assim, olha, eu aprendi inglês, então eu consigo ensinar esse inglês para as outras pessoas. E ele falou assim, mas cara, você não tem como ensinar, né? Como é que eu vou botar você em sala de aula? É um formado risco. Em pedagogia, não tem letras, é um risco para nada. mim, né? Não posso fazer isso. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu preciso de um emprego. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho vaga de professor, mas tô precisando de uma recepcionista, você topa? Aí eu falei, tá bom, ok, como é que funciona? Horas e tal. Já tinha terminado o ensino médio, tal, o segundo grau na época. E aí eu topei. Eu tinha um curto prazo de tempo, fui como recepcionista lá, fiquei acho que uns 2 meses. E nessa época também estava tentando entrar na escola americana, né? Eu cheguei a fazer um trabalho voluntário na escola americana. Na época, o principal do elementary, né, que é o ensino fundamental, era o Denis Donatucci. Cheguei para ele e falei assim, cara, eu preciso trabalhar, né? Tô aqui fazendo um trabalho voluntário, você não tem uma vaga para mim? Ele falou assim, olha, seu inglês é maravilhoso, mas se você não tiver alguma experiência na área de educação, eu acho muito difícil. Então, você tem que conseguir isso na área de educação. Beleza, ok, saí de lá meio desmotivado e tal, continuei fazendo meu trabalho voluntário lá e trabalhando como recepcionista lá na Klein Idiomas, mas sempre fui muito sincera, falei assim, olha, o meu desejo é estar em sala de aula. Ok, um belo dia, um dos professores da Klein Idiomas não pôde ir trabalhar, eu estava doente, ia ficar dias sem ir, e aí o nome do coordenador é Christian. E assim, a gente mantém contato até hoje. Ele falou assim, Aninha,
é a sua chance. Monta o assunto é tal, a aula é tal, monta uma aula aí, você dá essa aula para mim, se você for bem, eu deixo você dar essa aula para esse grupo de alunos que eu não quero cancelar a aula, não quero deixar que os alunos, né, deixar os alunos na mão. Aí eu preparei a aula, estudei, dei a aula para ele, ele falou assim, caraca, você manda bem, hein? Tá bom, vai lá, dá aula. Aí eu dei aquela aula, e ele foi precisando, e aí cobri aquelas aulas que ele precisava, voltei para a recepção. Aí um dos alunos desse grupo, né, de quem eu tinha dado aula, chegou para ele e falou assim, o que essa menina tá fazendo na recepção? Que desperdício! Você sabia que ela é muito boa? Aí Uns não, alunos, mas ela não tem, né, ela não tem formação, não interessa. Eu vi a discussão deles na frente da mesa da recepção ali. Não interessa que ela sabe dar aula, interessa que ela sabe o que ela tá fazendo e tal. Daí ele falou assim, ok, vou te chamar, cliente convenceu. vou te dar aqui a oportunidade de dar as aulas. E eu falava assim, como é que eu vou validar o inglês que eu tenho? Ele falou assim, você tem que fazer uma prova de proficiência. Universidade de Michigan, tal, estuda, faz a prova lá na Casa Thomas Jefferson, e foi o que eu corri atrás. Eu eventualmente fiz essa prova, validei o inglês pela Universidade de Michigan, e aí, mas sempre fui sincera para ele, olha, eu estou querendo adquirir experiência para poder trabalhar na escola americana, tá? Que foi o que o Dennis Donatucci me falou, que se eu tivesse experiência, eu conseguiria uma entrevista lá. Aí ele, não, tá bom, Aninha, não sei o quê. Trabalhei na Klein, acho que foram 7 meses. E aí, quando eu tinha lá o número de horas de aula na Klein, deixei meu currículo lá e eles me chamaram para uma entrevista. E eu fui contratada como assistente de sala. Que legal. Trabalhei 6 anos como assistente de sala lá. Depois fui promovida para professora de ELL, que é inglês como segunda língua. Uhum. Mas tinha um sonho. Fui sempre atrás desses sonhos, né? Desse meio tempo você fez pedagogia, alguma coisa assim? Sim, assim, o entrar na escola americana era para pagar a faculdade. Legal. Porque ou eu estudava na UNB, que era, assim, uma loucura. É muito difícil passar na época. E não era só isso, assim. Tinha questão de horários. Ah, sim, você é aluno integral. Sim. Tipo, exato. você estuda de manhã e de tarde, é uma loucura. Uhum. Você não consegue conciliar trabalho nenhum. Exato. Então, assim, desculpa, ou eu trabalhava ou eu estudava no UNB. Uhum. Então, eu falei assim, cara, vou ter que estudar numa escola particular, numa universidade particular. E, perdão, comecei a estudar no UniCeub, fazer letras. Legal. E aí, na verdade, eu só consegui ser professora de ELL porque eu tinha o curso de letras, né? Letras em inglês, e também tinha uma especialização pela Casa Thomas Jefferson, que era o TTC, o Teacher Training Course, que é um curso de treinamento que a Casa Thomas Jefferson oferece, que 3 anos na época, fantástico, maravilhoso, e surgiu a oportunidade de dar aula de ELL. Eu fiz uma entrevista também. ELL é o quê, para o pessoal conhecer? English Language Learning, que é o inglês para crianças que ainda não têm a base do inglês, né? Então, eu comecei como professora mesmo na escola americana com professora de ELL, que era preparar esses alunos, né, para serem imersos totalmente em sala de aula. E aí, foi nessa época que eu dei aula para um dos filhos do dono do McDonald's, onde eu trabalhei. Olha assim, só, coincidência. Coincidência, assim. O professor da turminha lá. Brasília, ovo de codorna. Que legal. Então, assim, eu acho que, nem sei se ele sabia disso, assim, que pelo nome, Haddad, né, eu associei, é filho do dono de lá. Legal. Enfim, construí a minha carreira, trabalhei 12 anos lá na escola americana, e a partir disso surgiu um novo sonho, que era ser professora titular de turma, né? E eu tinha um nicho ali dos 6 aos 8 anos, e foi o que eu queria fazer. Mas dentro da escola americana, na época, não tinha essa opção, assim. Era muito difícil um brasileiro. Para mim, já foi um marco enorme ser professora de ELL sendo brasileira. E aí, eles não tinham essa opção, eles essa buscam vaga. nativos, né? Americano. Exato, era o diferencial deles. Eu acho que isso mudou hoje em dia. E foi na Escola das Nações que eu tive essa oportunidade. Que legal. E foram 8 anos em sala de aula.
na Escola das Nações, Lá você era professor de infantil também. do Grade 2, segundo ano. Então, Legal. durante 8 anos, trabalhei com essa faixa etária de 7, 8 anos, muito realizada nessa função. E, recentemente, fiz a transição para a orientação educacional. Então, são 23 anos de educação. Muito legal. Sem contar a época que eu trabalhei em escola de idiomas, dei as aulas particulares, tá? E agora, orientador educacional. O que faz uma orientadora educacional? Como é que é essa atribuição? Olha, o orientador educacional tem um olhar diferenciado para o desenvolvimento do aluno, né? Trabalha com os professores da criança, trabalha diretamente com a criança, trabalha com as famílias e com a escola em geral, assim. E o cuidado é com o desenvolvimento socioemocional da criança, né? Assim, na Escola das Nações isso é muito específico. Porque em outras escolas você tem um orientador que cuida também da parte de alunos com necessidades especiais, enfim, tem todo um olhar para o acadêmico. Na Escola das Nações, eu acho que esse é um dos diferenciais enormes que a escola oferece, não é uma pessoa só responsável. Então, por exemplo, eu tenho outros 3 colegas que são orientadores educacionais, então tem uma orientadora educacional na educação infantil, junto a um facilitador de aprendizagem, né? Então, esses 2 têm em todos os segmentos da escola, na educação infantil, no ensino fundamental, que é a área onde eu trabalho, o segmento onde eu trabalho, aí tem no middle school, que é o fundamental 2, e no ensino médio, que é o high school. E esses 2 trabalham muito alinhados, né? Eu trabalho com o Mr. Pedro, que é do Learning Support, né? O apoio à aprendizagem no fundamental, junto ao Principal, que é o coordenador. Então, tem uma tríade, né, de funcionários com esse olhar para o desenvolvimento do aluno. Então, é o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento socioemocional, e a escola também tem essa proposta de desenvolver o aluno de forma holística, né? Que Muito legal. olha o cognitivo, o espiritual, o socioemocional e também o físico. Podia aproveitar e botar a logo da School of Nations aqui, né? Já que a gente tá falando deles. Hoje tá sem. Hoje Tá sem logo? A gente tá sem logo hoje, mas a proposta da School of Nations é muito interessante. A gente teve aqui o Daniel Dalmasquio, que você conhece muito bem, né? E ele foi uma das entrevistas que eu aprendi, que eu mais aprendi, né? Que foram imigrantes, né, dos Estados Unidos que vieram aqui para Brasília, que fundaram o Café Bahá'í. Exato. E Naquele dia a gente aprendeu muita coisa. Nossa, aprendemos, cara. nossa. Quer dar um resumo Muito legal. breve aí pra gente da proposta da School of Nations de novo? Então, a escola ela foi fundada com base em um sonho, né, desses 2 casais Bahá'ís que vieram dos Estados Unidos, com o intuito de ter uma escola que promovesse o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento espiritual e que tivesse um desenvolvimento global do ser humano, com uma mentalidade global, uma mentalidade de sou um cidadão do mundo e estou aqui neste plano material, né, neste planeta, para fazer a diferença no mundo. Então, o sonho da escola era de ter crianças de vários países convivendo em harmonia, ajudando uns aos outros, respeitando as diferenças. E, assim, é um sonho muito bonito e de ver a escola como era no começo e onde ela está hoje, e essa proposta só desenvolvendo, só crescendo, e o número de alunos se formando na nossa escola com essa mentalidade de cidadão global, de fazer a diferença, de servir à humanidade. A proposta é de amar, conhecer e servir à humanidade, né? Então, essa é a base sólida da Escola das Nações, a base de valores da Escola das Nações, onde o respeito impera, a gentileza, a empatia. E sempre com uma visão holística também do desenvolvimento do aluno, né? Como Exatamente. Você falou. Exatamente. Qual que é o grande diferencial de uma educação internacional? Olha, para uma pessoa que
teve a história que eu tive e esse intuito, esse desejo de aprender inglês, acho que um dos grandes diferenciais é você estar imerso no contexto de aprendizado com outras culturas, você está imerso no idioma, né, inglês, que hoje, infelizmente, não é mais um diferencial, é uma necessidade, né, para a vida profissional. E a escola proporciona isso, né? Porque você tem ali aulas com professores bem capacitados para ensinar o inglês, o português também, de uma base muito sólida, né? Assim, algumas pessoas confundem a nossa escola com uma escola bilíngue. A Escola das Nações não é uma escola bilíngue, ela é uma escola internacional, reconhecida internacionalmente, inclusive, pela sua qualidade, o seu rigor, pela estrutura que ela oferece de aprendizado. E diria que os nossos alunos saem da escola não só com o idioma, não só com o inglês, né? Eles saem também preparados para a carreira, porque o olhar não é só o acadêmico, né? Uma escola internacional como a Escola das Nações, o olhar é para o acadêmico, sim, existe um rigor acadêmico, mas existe todo um cuidado com o desenvolvimento de qualidades espirituais que a gente fala, são valores universais, e também de habilidades socioemocionais, porque não adianta nada um profissional ser muito bem preparado profissionalmente, ter as capacidades, as habilidades ali técnicas, se ele não souber regular as próprias emoções, se ele não souber resolver conflito de uma forma respeitosa, se ele não souber trabalhar em equipe, se ele não souber ouvir o outro, a ideia do outro, se ele não souber respeitar as diferenças, né? Entender que as pessoas são diferentes e que essas diferenças elas não são fraquezas e sim fortalezas, né? As diferenças elas se complementam, e a ideia é que elas tragam um olhar, uma perspectiva diferenciada para o bem comum, inclusive. Então a proposta da Escola das Nações é preparar alunos, né, preparar pessoas, seres humanos que queiram contribuir para a melhora do mundo. Daí a tamanha missão que é educar os nossos alunos para essa proposta. O Léo deve conversar com muitos empresários no show dele que devem ter uma queixa comum, que é a equipe, né? As pessoas às vezes têm uma qualidade técnica muito boa, mas tem dificuldade de se relacionar. Isso é muito comum no mercado de trabalho. E aí, às vezes, num time a gente precisa de ter gente de habilidades diferentes, com diversidade, para conseguir realizar aquilo que precisa ser realizado. E quanto mais diferente, às vezes, essas habilidades, mais elas se complementam, né? E aí, as maiores diferenças a gente encontra nos times internacionais. Se a gente pegar, sabe, trabalhar um chinês com um húngaro, com um americano, com um brasileiro, argentino, sei lá, junta essa galera toda para trabalhar. E como é que vai trabalhar se as pessoas não conseguem se relacionar umas com as outras? Exatamente. Né? Então não é só falar a língua, como a Ana está falando, mas também aprender a se relacionar com as pessoas que são diferentes e assim criar times incríveis, né? E a escola tem justamente como eu mencionei, né, veio construída neste sonho de juntar nações e de promover uma convivência harmônica entre alunos de diversas nações, famílias de diversas nações. E a gente vê isso no dia a dia. É muito bacana ver crianças de vários lugares do mundo interagindo, conversando inglês ou aprendendo português. E é, assim, muito especial de ver essa convivência respeitosa, né, harmônica na escola, e de ver esse sonho se tornando realidade. Até o sonho da paz mundial, né? Que as pessoas consigam se relacionar e entender tolerância àquilo que é diferente, né? De diferentes religiões ou culturas. E a escola tem o Festival das Nações, que hoje em dia acontece em maio, né? Que é o cume da celebração de várias nações, assim, cada grade, né? Cada série estuda um país específico dentro da sua cultura e explora, né? Estuda, pesquisa, faz apresentações durante o ano letivo, e esse estudo de cada série, ele
culmina no Festival das Nações, onde as famílias têm como apreciar tudo que foi aprendido, a culinária desses países, as vestimentas, enfim, é um evento muito especial. E faz isso também com o Festival das Luzes, né, que é um evento ecumênico da escola em respeito às diferentes religiões mundiais. Então, existe realmente dentro dos valores da escola uma proposta de respeito, de melhora do mundo, de promover a paz mundial. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Exxon. Tem que fazer pergunta daqui a pouco do patrocinador, né? Porque eu fiquei muito curioso, porque a sua orientação educacional, vê aqui como tema, ela tem um foco no desenvolvimento socioemocional. Se você puder explicar um pouquinho o que diferencia de uma orientação educacional, digamos assim, padrão para a sua, por gentileza. Como eu estava explicando, na Escola das Nações, a função do orientador ela é dividida entre outros funcionários, né? Assim, que trabalham muito juntos com esse olhar do desenvolvimento holístico. Então, o meu trabalho, por exemplo, na escola, eu tenho reuniões semanais com os professores para acompanhar esse desenvolvimento dos alunos, junto ao orientador do suporte à aprendizagem, junto ao coordenador, que é o nosso principal, e a gente faz esse acompanhamento dos alunos, cria estratégias, trabalha diretamente com os professores, com as crianças. Então, no meu dia a dia, eu observo muito as crianças na hora do recreio, eu estou em sala de aula fazendo observações, eu dou orientação para os professores de que estratégias usar, de tentar, não deu certo e a gente pode tentar tal estratégia, e também mediu muito as relações das crianças. Então, na escola eles me chamam de misaninha, né? Então, eu recebo da minha sala as crianças que falam, Miss, eu tentei resolver essa situação, não consegui, eu preciso de ajuda. Então, a gente chama, a gente media, ensina estratégias de lidar com o conflito, né, de uma forma respeitosa, de saber ouvir o lado do outro, de aceitar, reconhecer o erro, pedir desculpas. Enfim, essa mediação do conflito, ela faz parte da minha realidade, pela faixa etária com a qual eu trabalho. E também trabalho os class meetings, né? A escola tem uma abordagem de disciplina positiva e toda são as reuniões de sala. De sala, com as crianças. Então, assim, eu preparo essas reuniões de sala com temas específicos, seja empatia, seja habilidade de relacionamento, seja respeito, vários temas, prevenção contra o bullying, no decorrer de um ano letivo. Então, as crianças têm essas aulas comigo também, e aí essas aulas promovem discussões, práticas em sala de aula que trazem esses temas, para prevenir realmente conflitos maiores, para educar os nossos alunos para terem esses bons valores, essa boa convivência. E também trabalho, assim, o meu trabalho permite trabalhar com as crianças para trazer liderança para elas também. Não dar voz à criança, mas porque toda criança tem voz, né? Deve ser ouvida, mas honrar a voz das crianças nas decisões da escola. Então, vou dar um exemplo de 2 projetos que eu fiz com as crianças. A gente estava tendo muito problema das crianças não saberem qual que é a regra desse lugar, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, eu chamei vários alunos de cada grade, de cada série. Nós fizemos um trabalho daquilo que seria ser respeitoso, ser responsável, ser gentil. Levamos para a sala de aula para ouvir todos os alunos do 2º ao 5º ano, e as crianças, com meu apoio, decidiram os combinados de cada área da escola. Então, a voz delas foi honrada, e hoje a gente tem os pôsteres com as ideias delas, das expectativas, de como a gente demonstra respeito, gentileza, empatia nessas áreas da escola. E um outro exemplo de trazer essa liderança para as crianças foi o futebol. Também, o futebol era um dos nossos maiores problemas na hora do recreio, porque era uma fonte de conflito enorme. Então, eu cheguei para os alunos e falei, como é que a gente vai resolver? Aí todos tinham ideias e tal, então eles fizeram votações, trouxeram ideias, e aí a partir dessas ideias que eles trouxeram, a gente embutiu dentro do ser respeitoso, ser responsável, ser gentil, e construímos juntos regras
para o futebol Que na hora do interessante recreio. Isso. E essas foram ideias das crianças, que é justamente uma das propostas da escola de trazer liderança, autonomia para os alunos e resolução de problemas, que a gente precisa fazer isso na vida, né? É. Então, prepará-los para a vida Muito dessa forma. interessante isso, porque assim, eu como pai, escutando você agora, eu tô falando, tem algumas abordagens que eu tô fazendo que não estão bem certas, né? Porque tá meus filhos brigando lá, falam, vai você pra lá, você pra cá, você faz isso, você faz aquilo, tá resolvido, né? E a ele, orientação é autoridade vem do adulto. e acabou. E vem do adulto, só que eles não aprenderam a eles mesmos resolver os conflitos sem depender de um terceiro, né? Então, Nessa hora que você joga a bola para eles. E aí, como é que a gente vai resolver isso? De forma respeitosa. Ouvi-los, porque quando a criança se sente parte da decisão, ela se apropria. Não é alguém dizendo para ela o que fazer. Ela foi parte daquela decisão, ela foi parte daquela ideia. Então, ela compra a ideia, ela aceita com mais facilidade, porque ela fez parte daquela regra, daquela expectativa. Né? E assim, lógico, nós como adultos precisamos orientar para que seja cumprida, porque educar crianças exige consistência, exige paciência, mas sempre lembrando que aquela expectativa ela precisa ser seguida e trazendo a bola de volta para a criança também. bem legal. Patrocinador? Vamos pro patrocinador. A GatTech é o nosso patrocinador do podcast. E a gente sempre traz uma pergunta voltada à gestão e tecnologia no educacional. Ana, lá na Nations ou em outras experiências que você teve, qual que era a importância que você via nas plataformas digitais, nas tecnologias, para a gestão ou de sala de aula, aí pode ser como orientadora, o site, ou o que você viu. Qual que era a importância que você via para a tecnologia, as soluções tecnológicas nessas áreas? Olha, a Escola das Nações, acredito que sempre foi muito, até pioneira em uso de tecnologia, assim. A gente tem hoje em dia o uso dos Chromebooks em sala de aula, com as crianças desde o 2º até o 5º, né, no fundamental. Eu vejo que a escola usa várias plataformas educacionais, né, tanto para leitura como para prática de matemática. Inclusive, a escola recentemente comprou um programa digital de educação socioemocional, que tem a ver com o trabalho que eu faço, baseado num estudo de necessidades que o nosso grupo de alunos tinham, e esses class meetings que eu faço, né, agora tem uma estrutura, né, chama-se Second Step, que é uma plataforma digital, os professores têm acesso, a gente está pilotando esse ano esse programa, falei o nome? Second Step? E eu tô, assim, iniciando agora com os professores, também pilotando o programa, e é uma plataforma digital, assim, a escola durante a pandemia também usou muita tecnologia, tanto nas aulas online, quanto no uso de estruturas, né, que eram online para ajudar os alunos, as famílias a aprenderem. Eu vejo a tecnologia em várias áreas da Escola das Nações. O aplicativo que é usado para comunicação, famílias, escola, enfim, não tem como viver sem tecnologia hoje em dia. Muito bom. Bom, para você que está na escola, gestor ou pessoas que têm algum poder decisório sobre a tecnologia da escola, confira a GatTech, traz tudo quanto é solução, desde o do site até a gestão acadêmica, para quem sabe, assim como a Nations, vocês consigam tirar proveito da tecnologia. Vamos para palavras finais? Vamos lá. Você quer deixar um... Eu estou impressionado com a tua história aqui. Só rapidinho, senão eu vou acabar esquecendo. O Lucas Costa botou aqui, Ana é uma orientadora e educadora incrível. Toda essa bagagem fez e ainda faz a diferença no exercício do trabalho na Nations. Ana Cristina Morbach. Ana é uma educadora maravilhosa, ensina e apoia diariamente, não somente os alunos, mas todos os membros da comunidade da Nations. Muito bem. Obrigada. Queria deixar uma palavra final aqui, Ana, além das pessoas que comumente acompanham o programa, tem toda a questão dos gigantes da educação, que tem um pessoal da própria área de educação que acompanha também. Alguns já estão no meio da jornada, outros talvez até no finalzinho, mas tem muita gente que está começando. Você pode deixar um recado, por gentileza? Dicas para quem está começando a carreira, né? Olha, acho que
o melhor conselho assim, que eu posso dizer para quem está começando a carreira é ter certeza de que gosta da área de educação. Porque o gostar, o ser apaixonado pela educação faz toda a diferença no poder fazer um trabalho diferenciado. Porque é um trabalho que exige, sim, talento, paciência, resiliência, vontade de continuar, mas é um trabalho muito recompensante. Assim, esses dias eu recebi um aluno que foi meu no 2º ano, que já está na universidade, que se formou recentemente e que traz memórias da época que foi meu aluno. Assim, isso acontece com frequência. Eu lembro das aulas lá no 2º ano e tal. E, assim, ter um olhar diferenciado para a criança como um ser único e especial e que cheio de tesouros dentro de si, que podem trazer a diferença no mundo. Eu acho que quando a gente olha para a criança como um indivíduo em formação, um indivíduo que vai se tornar um líder, que é cheio de sonhos e tem para contribuir para a melhora do mundo, faz toda a diferença também. E acho que a parceria entre escola e família é fundamental para o desenvolvimento desse ser humano. Não pode ser separado, sabe? A família lá, a escola aqui. Nós estamos juntos para educar. Acho que tem muito mais para dizer, mas acho que eu consigo... Passa rápido o podcast. Verdade. Ô, Ana, mas quem quiser conhecer lá a Escola das Nações ou quem quiser bater um papo com você, como é que faz? Conhecer a Escola das Nações, tem o site, né? escoladasnações.com.br. Para bater um papo comigo, pode ser pelo LinkedIn. A minha conta de Instagram, ela é pessoal, ela não é pública. E então, assim, o LinkedIn, Ana Paula Valtric Carvalhais Dalmasquio, é meu nome inteiro. Vai estar na tela, pessoal que está acompanhando, tá fácil ali, ó. Joia. E será um prazer trocar uma ideia com o pessoal da área de educação e que também tem interesse na área de parentalidade. Educação parental. Maravilha. Exxon Magatti. Bom, obrigado mais uma vez, Ana. Foi fantástica a conversa hoje. Agradeço. Para quem quiser conferir esse episódio, vai lá no YouTube, põe Gigantes da Educação, que você vai encontrar nosso canal, ou a versão em áudio também no Spotify. Bom demais, bom demais, bom demais. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fechar aqui com os Gigantes da Educação, programa recheadíssimo, tô impressionado ainda com a Ana Paula Dalmasquio, espetacular. Ó, logo depois do break, a gente vai estar recebendo uma dupla aqui, eles trabalham com arte, eles são atores, produtores e diretores, e eles lançaram recentemente uma websérie. Pessoal, eu tô impressionado com o trabalho deles, é uma websérie no Instagram, são, se eu não me engano, 4 episódios de rios. É genial, pessoal. Genial. Qualidade, assim, absurda. Até mandar um abraço pro John, porque ele tava na parte técnica, eu conheço. Fizeram um trabalho lindíssimo. Pessoal, vocês têm que assistir. Se chama Gaiolas. E a gente vai estar recebendo aqui a Giovana Vale e o Daniel Medeiros. Eles que estão os produtores, atores e diretores desse trabalho maravilhoso. O tema deles é Gaiolas. Uma websérie independente dessa dupla aqui, a Giovana, que é daqui de Brasília, e meu amigo Daniel, que é lá do Rio de Janeiro. E é uma trama dirigida e produzida por essa dupla. Vai ser bem legal. Bem legal. Tem gente boa nesse país, hein? Com certeza. Senhoras e senhores, Gigantes da Educação, Exxon Magatti e Ana Paula Dalmasquio. Muito obrigado, obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses milionárias.